Olá pessoal, esse é mais um vídeo do Música e Sociedade. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Mozart e os seus concertos para piano. Mas a gente vai abordar isso de uma maneira um pouquinho diferente. Nós vamos olhar os concertos de Mozart como empreendimentos musicais. É interessante a gente olhar esse lado empresarial de Mozart porque a gente tem uma ideia da carreira dele como um certo fracasso, né? Principalmente por conta de seu último ano, as dívidas que ele foi acumulando. Mas Mozart tem que ser visto também, por um lado, como um sábio empresário musical do período. Uma das coisas interessantes é que Mozart investiu em vários gêneros para vários públicos diferenciados. Se por um lado ele investiu na ópera, ele também investiu na sinfonia, no concerto, na música de dança, na música vocal, para atrair públicos que tinham gostos completamente diferentes. Claro, antes e depois dele, vários compositores trabalharam em vários gêneros. Isso não é uma exclusividade mozartiana, todo mundo sabe. O que acontece é que ele tinha um faro específico para detectar vontades musicais desses públicos. Um ótimo exemplo disso são, de fato, os concertos para piano. Na década de 1780, ele produziu uma série desses concertos que foram altamente lucrativos para ele. Pode-se dizer, inclusive, que os concertos de Mozart contribuíram muito para o aumento de interesse desse gênero musical nos concertos em Viena. Mas Mozart não tira isso do nada. De fato, existe um passado musical que acaba fazendo com que Mozart perceba esse gênero como um gênero comercial válido. Estamos falando da cidade de Londres, que Mozart conheceu em sua viagem quando criança, fazendo inclusive concertos por lá. A vida de concertos em Londres era muito agitada no século XVIII. Quando Mozart chegou lá, a produção de concertos excedia basicamente toda a Europa. E dentre os instrumentos mais explorados do período estavam os instrumentos de tecla, como órgão, cravo e, posteriormente, o próprio piano. Os concertos para piano em Londres tinham um grande atrativo financeiro porque eram vistos como uma grande novidade. Assim, quando Mozart chega em Londres na década de 60, esses concertos estavam começando a entrar em moda. Nessa passagem por Londres, inclusive, ele vai conhecer Johann Christian Bach, filho do famoso compositor Johann Sebastian Bach. Johann Christian, além de famoso compositor, era um empresário musical de sucesso. Seus concertos londrinos atraíam um grande público no período. É lógico que a influência no Mozart empresário do Johann Christian Bach empresário permanece apenas no campo da suposição entre diversos biógrafos. No entanto, como a gente já havia falado, é notável a importância dos concertos para piano como gênero empresarial na carreira de Mozart. O tino comercial de Mozart nesses concertos era tão afinado que de fato ele conseguia explorar essas obras para dois públicos diferentes. Esses concertos interessavam tanto um público que buscava aquele estilo de concerto de música séria que começou a surgir naquele período, quanto um público que buscava basicamente diversão musical. O biógrafo Maynard Solomon, em seu livro sobre Mozart, esse aqui, ele vai falar sobre isso ao citar uma carta que o próprio Mozart escreveu para o pai. Ao falar sobre os concertos K414 e K415, Mozart se dirige ao pai dizendo: "Esses concertos são um meio feliz entre o muito fácil e o muito difícil. Eles são muito brilhantes, atraindo ao ouvido, e são naturais, sem serem vazios. Existem passagens aqui e ali no qual somente os conhecedores tirarão satisfação, mas essas passagens são escritas de tal maneira que os menos aprendidos conseguirão encontrar prazer, mesmo que não saibam o porquê." Isso mostra um talento para lidar com o artístico e comercial que é fundamental na produção desses compositores do período. Assim, situados entre o grande público e o público especializado, entre a música séria e a música de diversão, esses concertos mostram muito sobre os gostos musicais e a situação empresarial musical do período. Então, pessoal, continue acompanhando a gente aqui no nosso canal, acompanhe o site, acompanhe a página do Facebook, acompanhe o Instagram. Para se inscrever no nosso canal é fácil, é só clicar no link aqui. Até mais! Neste livro, Maynard Solomon vai mostrar numa das cartas de Beethoven...